12:05 agora, a SP1 está de volta para te contar que o Parque Serete, na Zona Leste, vai ser reformado mais uma vez. Nós mostramos aqui no SP1 que a obra na área esportiva custou quase 30 milhões de reais e ainda não foi entregue. Agora vai ser a vez do espaço das crianças e dos idosos. O custo total das obras no parque já passa de 60 milhões de reais. Quem está acompanhando tudo lá no Parque Serete é a Jéssica Rocha. Vai trazer mais informações para a gente. Oi, Jéssica, boa tarde para você. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, eu e o Renan Ferreira, nós caminhamos aqui pelo parque durante toda a manhã, perguntamos, sobre essa reforma, fomos lá olhar inclusive a parte dos campos, que é a parte esportiva por aqui. E o curioso é que na parte, por exemplo, de manutenção e retirada ali, uma parte essencial de equipamentos para os idosos, retiraram. Antes tinha ferrugem, como nós mostramos no SP1 anteriormente. A gente mostrou que estava bem debilitada ali. Aquela parte faltava manutenção, corria o risco de causar acidentes, inclusive. Conversamos com frequentadores, principalmente dessa área. Os idosos falaram que todo mundo usava aquela área por ali, tá todo mundo dando um jeitinho, optando pela caminhada, optando por talvez somente ficar num trechinho por ali, ou seja, um jeitinho de uma reforma, de uma nova obra anunciada pela prefeitura que não inclui esse trecho dos idosos e nem das crianças. Inclusive, a parte das crianças que nós também já mostramos no SP1, tá faltando uns balanços por ali. Tinha bastante gente usando o parque hoje, está no período de férias, isso é bem comum. E muita gente estava falando para a nossa equipe em relação a não ter uma placa indicando se essa área de idosos, por exemplo, vai ter uma reforma ou é uma manutenção, qual que é o prazo. O que a gente sabe, o que você falou, Ana, é que vai custar caro, 64 milhões de uma obra que estava prevista para 17 milhões. Eu estou bem aqui na parte exterior, na parte externa, do parque. Dá para ver lá atrás a placa ao fundo. Nós conversamos, inclusive, com um especialista que falou sobre esse assunto, especialista em gestão pública. Ele diz, inclusive, sobre uma parte de privatização, porque tem uma grande questão aqui nesse parque, muitos estão dizendo que pode acabar privatizando depois da reforma. Vamos acompanhar toda a reportagem que explica melhor esse imbróglio, se vale a pena, não vale a pena, porque não faz sentido você reformar um parque e depois privatizar, Ana? Vamos acompanhar aí mais detalhes na reportagem que fizemos para vocês. O seu José é um frequentador raiz aqui do Parque Serete, na Zona Leste. Ele fez 2 cirurgias no joelho e usava uma área destinada para idosos para se exercitar. Usava, no passado mesmo, porque os equipamentos foram retirados. Eu acho que tiraram para reformar. Espero que seja isso. Nossa, é fundamental para nós, de idosos, É uma atividade que a gente necessária para nós, Então tá fazendo muita falta. A dona Vilma, que está aí nesse pique no pedal aos 78 anos, conta que o local era muito usado pelos idosos. Tá fazendo falta, sim, porque eu usava bastante, eu faço caminhada e depois eu vim aqui para pedalar um pouco. E faz falta, sim, eu estava acostumada com isso. Eles tiveram que tirar. Por quê? Antes que alguém se machucasse. Estava ruim a situação? Foi por prevenção. Os frequentadores do parque disseram que os equipamentos foram retirados na semana passada. Mas não há nenhuma placa ou aviso dizendo se será feita uma obra ou manutenção no local. E o assunto reforma é antigo aqui no Parque Serete. Em setembro do ano passado, o SP1 mostrou que depois de 3 adiamentos, a prefeitura começou a reforma da área esportiva. A obra, que era para ter sido entregue no mês passado, ficou 47% mais cara do que o orçamento inicial e custou mais de 28 milhões de reais. Mas as áreas das crianças e dos idosos ficou de fora dessa etapa e devem ser reformados em outro momento. No dia 7 de dezembro, saiu no Diário Oficial a publicação da ata de classificação das empresas que vão participar dessa revitalização. A proposta que apresentou o melhor preço foi a do consórcio Serete, no valor de mais de 36 milhões de reais. Ou seja, o custo total da reforma do Parque Serete deve ficar em mais de 64 milhões de reais. Esse advogado, especialista em gestão pública, diz que houve falta de planejamento na revitalização do Parque Serete. Essa nova obra não fazia menção na primeira licitação, mas isso é uma prova cabal da falta de planejamento, porque o parque é o mesmo, as pessoas que vão frequentar são os munícipes daquela região e outros, e todos
mais do que evidente que a população, mais uma vez, vai ser onerada. Nós perguntamos para a Prefeitura se o contrato da reforma do Espaço das Crianças e dos Idosos já foi assinado e quais serão os serviços realizados. Só que até o momento nós não tivemos resposta. Assim que tivermos, a gente traz aqui para vocês.